Olá, olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live de hoje. Isso aqui é uma live depoimento do Cláudio e da Vanessa, meus mentorados e também parceiros nesse meu negócio por aqui. Muito bem, agora eu vou aqui fixar, como é que é? Isso, fixar comentário. Prontinho. Muito bem. Oi, Vanessa, já tá aí, lindona? Então, gente, aproveita que a gente está começando. Chama os seus amigos, chama as pessoas que você quer ver mais felizes por terem mais organização. Chama todo mundo. Oi, Ana. Chama todo mundo que você sabe que pode estar... que vai ficar mais feliz depois de participar dessa live, né? Porque vai conhecer a história do Cláudio e da Vanessa, ou da Vanessa e do Cláudio, tanto faz. E como que a gente tem trabalhado junto aqui nessa organização, né, da vida financeira deles. Eles têm umas coisas bem legais para falar com vocês hoje, tá? O meu som tá bom? Tá baixo? O que vocês acham? Me digam aí, por favor, porque eu tô sem saber aqui se tá bom ou não. Eu não tô deixando muito alto porque tava fazendo muito barulho. Aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem ou se vocês acham que tá baixo o volume. Estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Oi, Jesus. Gente, Jesus é Cláudio, tá? Olá, olá todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Então, gente, olha só, deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes da gente começar, né? Olá, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Islene Porto, eu sou mentora em finanças pessoais e também sou mentora de finanças para autônomos, né? Especialmente aqueles que estão começando, estão bem perdidos, ainda não sabem para que lado ir. E a minha trajetória é de 32 anos na educação e eu recentemente, nos últimos 5 anos, tenho me dedicado mais à educação financeira. E por ter conseguido transformar a minha vida, né, de endividada crônica em realizadora dos meus próprios sonhos e da minha família, né, minhas filhas, ajudando elas também a projetarem o seu futuro e, enfim, organizarem o que elas querem, eu acabei me tornando mentora em finanças, né? E eu gosto muito disso que eu faço porque educação é minha paixão, sempre foi. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ver resultado nas pessoas. Então, ser mentor é muito bom porque a gente foca nos resultados, né? A gente foca naquilo que transforma a vida das pessoas. Então, eu espero que você hoje aqui se inspire com a história do Cláudio e da Vanessa, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar as pessoas que vocês conhecem. Tem um aviãozinho aí do lado, né? Então, vai clicando nesse aviãozinho para que você possa ir chamando as pessoas. Deixa-me ver aqui. Tananã, tananã. Muito bem. Já fixei. Então, gente, vocês estão vendo fixado aí? Então, né? Tá, beleza. Muito bem. E você que está aqui, como estão as finanças se você é casado? Como estão as finanças do casal, hein? Como é que você está lidando com isso aí no seu dia a dia? Tá desafiador? Tá simples? Tá fácil? O que vocês acham? Vocês acham simples organizar as finanças como casal? Vocês acham que é uma coisa assim desafiadora para o casal? Vocês acham que traz conflito? Vocês acham que é tranquilo? O que vocês acham? Contem para mim aí enquanto vocês vão chamando outras pessoas. Olá, Aline, olá, Silmara, boa noite, sejam bem-vindas. Chamem as pessoas conhecidas que vocês acham que pode estar aproveitando aqui a live com a gente, tá bom? E eu já vou aqui, já chamar uma das pessoas que vai participar com a gente. Vamos lá, vamos lá.
Ah, sim. Olá, Vanessa! Como você está? Oi, Islene, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com você aqui comigo. Estou aqui fixando um novo título para ficar melhor. Peraí, como estão? Para ficar mais claro, né, do que se trata isso aqui. Peraí. Finanças do casal. Vamos lá. E esse casal Não. vai vir separado aqui, viu? Pois é, esse casal está separado, mas só está separado só assim, Só na aparentemente, né? live. Não estão na live, vocês estão juntos, misturados o Brincadeira. tempo todo. Tudo bem, lindona? Tudo jóia. Ótimo. Então, Vanessa, nosso papo hoje aqui, vocês são meus convidados, né, Vanessa? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho quem é você, para que as pessoas possam te conhecer, né? Porque aqui no meu perfil você não é muito conhecida, mas a Vanessa, enfim, né, dá panos para manga. É graças a Vanessa que eu estou aqui. Vamos lá, vai. Boa noite, pessoal. Boa noite pra você que está chegando. Eu sou Vanessa Michelon, meu Instagram é Vanessa MKT Digital. E Islene nos convidou, né? Tanto eu quanto o Cláudio, para falarmos um pouquinho aí do nosso processo com a mentoria, né? Enfim, Você quer chamar o Cláudio agora? não, eu queria chamar o Cláudio, que assim vocês entravam, porque o papo aqui é em três, né? Vamos ver se o Cláudio está vindo, vamos lá. Acho que ele já vem agora. Vamos lá, gente? Boa noite, todo mundo está chegando aí. Cíntia, Marilde. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Oi, minha Cláudio, tudo amiga. bom? Como é que você tá, Tudo minha amiga? Tudo certinho? bem? Tô bem, tô bem. Vamos lá, Que melhor bom. agora com vocês dois aqui. Oi, Cláudio, fala um pouquinho de Vanessa. você. Olha só, Cláudio, fala um pouquinho de você, diz aí o teu perfil para as pessoas poderem te conhecer também. Bom, boa noite a todos, né? Quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudio Jesus, né? Sou consultor e mentor em marketing digital, trabalho junto com essa pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado, ó. Hoje nós estamos dividindo uma tela, né? A gente divide ali o escritório, né? Então, e nós ajudamos profissionais, né, do desenvolvimento humano, né, a aumentarem os seus resultados, aí, levarem sua missão, né, para mais pessoas, né, cumprir sua missão, seu propósito, né, no digital, né. E hoje nós viemos fazer, né, bater um papo bem gostoso aí, né, amiga? Hoje não vamos falar de trabalho, não, vamos falar, trocar uma ideia bem gostosa aqui, né, num assunto muito importante, né. É verdade. Hoje a gente vai tratar daquilo que traz bem-estar, né? Aquilo que dá a sensação de felicidade, né? Que na verdade, no fim das contas, é pelo qual a gente trabalha, porque a gente trabalha para se sentir bem, é isso, né? Então tá, vamos lá. Exatamente. Gente, olha só para vocês verem aí, o Jesus está aí também comentando, depois vocês sigam ele lá, sigam a Vanessa para conhecer o trabalho deles, que é muito bacana. Aliás, para quem viu o meu crescimento no último ano, é graças a essa duplinha aí que trabalha comigo. E a gente aprende muito junto. Eu aprendo com eles aprendem comigo, e assim a gente vai seguindo em frente. Gente, entraram outras pessoas depois que a gente estava falando, então sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante esse nosso papo aqui e que vocês, principalmente, se inspirem para que vocês possam trazer essa transformação que eles vão relatar aqui para a vida de vocês, tá bom? Vamos lá, então. A gente já falou sobre o nome. Eu queria saber o seguinte, Vanessa e Cláudio, ou Cláudio e Vanessa. Como é que era a vida de vocês quando vocês eram, a vida financeira de vocês quando vocês eram solteiros? Conta pra mim. Ficou mudo. Vou deixar a Vanessa falar primeiro. Pode falar, amor. Hum. Tá, obrigada, amor. Vou lá, então. Bom, na minha parte era o seguinte, eu já estava no meu primeiro ano, entrando o ano positivo na parte financeira, mas não era tão positivo assim, sabe como você vira o ano, mas não está no vermelho, pelo menos, né? Pelo menos. Então era 1, 2 meses ali, eu já estava com as finanças
lá embaixo, né? Ou seja, fica no financeiro, no vermelho. Eu tinha um pouco de organização, sim, mas como eu já te falei, né, Sven, eu tinha parado de fazer uma gestão, uma organização financeira detalhada, que isso me dava muito estresse. E depois eu entendi que eu tenho e tinha, né, uma crença financeira aí, né? Então acho que eu não vou adiantar muito, mas é mais ou menos assim. Eu sempre fazia, sempre fiz as minhas anotações, né? Desde nova, aprendi com a minha mãe. E então os números macros eu sempre tive. O que entra, o que sai, o que é cartão, mais ou menos, né? Nesse quesito, assim. Eu sabia onde que o meu dinheiro estava, se eu tinha alguma conta a pagar, tudo isso eu tinha ciência, não estava nada perdido, né? Mas não estava Uhum. detalhado como você ensina. Sim, ok. E Cláudio, como é que era a sua organização financeira durante a sua vida de solteiro? Conta aí. Antes da Bom, Vanessa, né? depois da Vanessa, antes da Slane, depois da Slane. Vamos lá. Antes da Slane, Primeiro depois no da antes. Slane, né? Bom, Vamos primeiro no antes. não tinha organização, né? Tá igual o Cassim tá falando aí, o Cassim, meu pai da fé, né? Tá Ah, igual o Cassim aí, fala assim, não tinha organização nenhuma, tá uma bagunça danada. Mas o problema não era nem esse, o Cássio. Entrar e sair é normal. O problema é a gente analisar essas saídas e entradas, né? Esse é o problema, a gente não analisar isso, a gente não verificar isso, a gente não ter o controle disso, né? Então, tava desse jeito, tava saindo e entrando, mais saindo do que entrando, e não ter esse controle, né? Não tinha esse controle, né? Não havia esse controle de gastos, do que eu gastava, do que era importante, né? E hoje a gente tem isso planilhado, tem isso detalhado, né? Planejado, o que é importante, o que não é. A gente tem consciência dos nossos gastos hoje, né? Então, assim, uhum. a gente consegue visualizar, né, maiores possibilidades quando a gente coloca isso mais organizado, né? Não deixa só ali uma bagunça ali e vai, tira dinheiro, coloca dinheiro, né? Não tem esse controle fixo, né? Então hoje tem isso que antes não tinha, né? E uma coisa também que eu aprendi com você é uma coisa bem interessante, que é a questão do consumo consciente, né? Deixa eu fazer uma pausa só na tua fala rapidinho, pode? Sim, Olha só, você já volta no consumo consciente. Você falou aí, né, que o dinheiro entrava, saía, ficava aquela coisa confusa. Tipo carteira com dinheiro amassado. Já viu carteira com dinheiro amassado? Que você não sabe quanto você tem? Fica tudo embolado, é moeda misturada com nota misturada, nota grande com nota pequena, e tudo amassado, meio de qualquer jeito. E você olha para a carteira, parece que você tem muito dinheiro. E quando você vai contar, você vê que na verdade nem tem tanto assim. É confuso. Certo? É tipo isso, né? Me veio essa exatamente. ideia na cabeça aqui. Eu falei, não, eu tenho que. Ó, o Cássio está falando que é a carteira dele. Olha só como é que a metáfora é válida. Veio na minha cabeça agora. Eu falei, gente, isso aqui é muito desorganização. Exatamente, Totalmente. exatamente, Né? né? E assim, hoje, né, sobre o consumo consciente que eu ia te falar, que eu tenho, era bem isso mesmo, né? Parece que a minha carteira antes era furada, né? Hoje é banco digital, então não tem, quase não uso carteira para dinheiro, mas se tinha um dinheiro na minha carteira, se eu passava em frente a uma padaria, ele já é logo embora, né? Então hoje tem ali um dinheiro e fica, né? Se daí nem me lembro o que tem, então assim, aprendi a ter esse controle, né? Essa consciência dos gastos, né? Que antes Muito, saía, comia um salgado assim, já chegava em casa, já estava na hora do almoço, né? Daí, sim, então, embolava as coisas, né? tava que gastava Enfim, olha lá, eu queria desnecessariamente. te fazer uma outra pergunta.
E aí eu vou fazer essa pergunta tanto para você quanto para a Vanessa. Antes de vocês começarem a organizar as coisas dessa forma como eu fui dirigindo vocês, né, como eu fui conduzindo, qual era a maior dificuldade que vocês tinham? Conta para mim. A minha maior dificuldade era de planejar gasto. Ok, e você, Vanessa? Eu acredito que era de identificar os tipos, né, dos gastos e como separar o dinheiro para reserva, né, apesar que do jeito muito amplo eu fazia, mas não fazia direitinho, né? E uma coisa difícil também, eu não lembro agora se foi antes, mas eu estou tentando lembrar aqui o que era mais difícil. Eu acredito que quando a gente começou a conversar o ano passado, eu lembro uma das nossas primeiras conversas, eu falei que era a questão do sentar e fazer as finanças. Sim. Os relacionamentos, né, antes, eu fazia sozinha. Eu não tinha meu companheiro fazendo junto comigo. Então, isso me dava uma dor muito grande. E aí, era muito detalhe. Como eu sou um pouco perfeccionista, então, esse detalhe das finanças, sem ter uma orientação clara, me gerava alguma angústia, uma frustração. Então, por isso que eu acabei deixando de fazer a organização em planilha, por exemplo. Planilha para mim não é um problema, mas de sentar, nem notinha eu pegava mais no mercado, nada. Notinha, essas coisas eu não pegava porque virava um acúmulo de notinha e aí sempre tinha um acúmulo de coisas para fazer. E até confesso, isso você não sabe, quando a gente começou a fazer mentoria, ai meu Deus, eu não vou voltar de novo para esse negócio. Então, eu não sabia, mas eu vou te falar, Vanessa, que eu não sabia, mas eu sentia, tá? Porque eu tenho um sexto sentido aqui nessas coisas, que é uma coisa louca. Quando o pessoal começa a demorar muito a fazer o que eu estou pedindo, eu já saco logo que tem uma crença limitante ali, entendeu? Tem um negocinho atrapalhando. E aí a gente precisa insistir para poder tirar o negocinho. Tipo uma unha encravada, sabe? Que está ali incomodando, você sabe que tem que tirar, mas você continua. É tipo isso. Então, eu não sabia exatamente desse fato que você está me contando, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali meio entravada. O Cláudio estava fluindo mais, mas você ainda estava, né, à frente do controle, então a coisa ia, mas não ia. Ia, mas não ia. Até que eu, de repente, dei uma enquadrada em vocês, né? Eu falei, olha só, desse jeito não dá. Desse jeito não vai para frente, vamos conversar direito. Aí a coisa começou a andar de uma outra forma. E eu achei muito bacana esse momento, né, que foi um momento em que vocês tiveram que se organizar para decidir quem ia fazer o quê. Enfim, isso é uma coisa importante também que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, nesse momento anterior, do que vocês mais sentiam falta? A gente falou primeiro do desafio, né, no sentido da dificuldade. Agora vamos pensar assim, o que você sentia mais falta, Cláudio? O que você sentia mais falta, Vanessa? Você, de certa forma, já falou um pouquinho aqui. Eu falei com a Vanessa, hoje, né, o que acontece? Hoje com os nossos, porque você colocar o que entra e o que sai é fácil, mas o difícil é você parar para analisar aquilo ali e ver, igual hoje, por exemplo, né, hoje eu consigo olhar para a nossa planilha assim, eu consigo ver os gastos do mês que vem, né, porque isso já vem, isso já se tornou um padrão, então antes eu não tinha isso, então antes eu não conseguia visualizar isso, né, então assim, já sei quanto que a gente gasta no mercado mensalmente, quanto que a gente gasta de combustível mensalmente, quanto que a gente gasta em cada coisa, em cada saída nossa. Isso eu não tinha antes. Isso eu não tinha. Então isso é uma coisa assim que me vê, eu olho na planilha, aí eu fico, não, tô tranquilo. Não, tô de boa, tô tranquilo. Então assim, tem essa tranquilidade de olhar ali e aí ver o planejamento, ver as projeções, ver o que pode entrar, o que não pode e tal. Então, mesmo o que você sentia vida falta... Assim... Então, o que você sentia falta era da tranquilidade, é isso? Isso, na verdade é que eu nunca tive, né?
É que eu nunca tive uma tranquilidade sobre o mês que vem, hoje eu tenho. Por mais que Legal. nossa vida hoje de autônomo seja assim, hoje você tem, mas amanhã você pode não ter, é isso que você Uhum. nos ensinou, que a gente deve plantar para o amanhã, não deve plantar para o hoje só, né? Sim, Porque se amanhã faltar, né? A gente tem de onde tirar, a gente tem de onde repor, né? A gente tem entradas, né? Então eu não sim, tinha tem isso, estratégias, né, Cláudio, para poder isso, sobreviver nos tempos mais difíceis, né? exatamente. Então para mim é Show isso. de bola. E Vanessa, o que que você sentia mais falta? Fala pra gente. O que eu sentia mais falta por conta da situação financeira. Sim, por conta da organização meio confusa. Essa visão de longo prazo, né, ela é importante, então é a segurança de que o trabalho que eu estou fazendo, né, eu e o Cláudio, nós somos profissionais liberais, a gente vem começando a trabalhar junto desde 2021, então a gente precisava entender esse lugar, né, da projeção, dessa organização, para começar a separar nossas finanças. Então, a tranquilidade, eu acho que mental, né, de não dormir preocupada, né, será que eu vou ter Uhum, dinheiro para pagar a conta? E também de lembrar de pagar a conta, né, porque sim, quando começa a ter muitas atividades, né, o trabalho, a gente começa a embolar. Hoje, se eu vou, a gente está numa organização em todos os âmbitos, né, tanto a parte financeira quanto de trabalho. Nós, como profissionais liberais, a gente também já tem pessoas que trabalham com a gente, então a gente está podendo delegar algumas coisas, que nem parte de finanças, tem uma parte da empresa que eu já delego, e isso é muito bom, e traz tranquilidade. Então, nada disso existia antes, foi começando a existir com você, com a sua ajuda. show de bola. Ou seja, quer dizer, a gente pensa, né, que controle de orçamento, planejamento financeiro é uma coisa que vai tirar a nossa liberdade. E na verdade é o contrário, né? Você ganha liberdade de decisão, você ganha liberdade de escolha, você ganha tranquilidade, você ganha segurança, você ganha é, aquela coisa de posso dormir tranquilo, né? Que eu sei exatamente onde eu estou pisando, não é isso? Então, Cássio, Eu deixa eu queria só fazer falar um uma coisa aqui comentário. rapidinho. Sim, só um minuto. Cássio, eu estou vendo o que você está comentando aqui, depois a gente conversa se você quiser. Eu estou acompanhando as conversas de vocês e tudo mais. Eu só queria deixar claro que eu estou assim, priorizando a fala da Vanessa e do Cláudio para que vocês possam aproveitar o máximo da experiência deles, tá bom? Vai lá, Vanessa, fala. Mas eu gostaria justamente de falar uma coisinha do Cássio. Beleza, fala aí, fica à vontade. Quando, quando hoje eu entendo como falar, que ter dívida é ter contas no cartão, certo? Então eu vou falar que eu nunca tive dívidas nesse lugar, sim. Mas não tive nada assim abandonado que você esquece para lá porque você me dá mais quanto de pagar. Isso, graças a Deus, não. E numa das situações, falando assim de casal, uma oportunidade que eu saí do relacionamento, eu tinha 2 cartões. E aí, sabe o que eu fiz? Na mesma semana que nos separamos, e era tudo meu nome, era meu cartão, eu peguei o cartão, o Cássio, eu peguei o cartão de maior limite e cancelei. Sim, E é difícil cancelar, ninguém quer cancelar o teu cartão. Eles queriam aumentar meu crédito, assim, desculpa, mas é que eu não quero mais crédito, eu não quero mais o cartão. E fiquei sim. com o cartão menor, que inclusive eu tenho ele até hoje, e o outro não me fez falta. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito nesse lugar. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque assim, a gente tem que trabalhar muito nesse lugar de é um desafio saber dizer sim e saber dizer não. Esses dias, só interrompendo aqui, esses dias, ontem de ontem, a Vanessa virou para mim e falou assim, ó, aumentaram meu limite do meu cartão, 15 mil, 15 mil, aumentou mais 15 mil. Aí eu fico Não foi brincando tanto com assim, ela. não. Eu ia me pedir empréstimo.
Aí eu fico brincando com ela, fala assim, não, vamos torrar esse negócio aí, ué, vamos brincar, vamos solicitar esse limite aí, ué. Pois é, comigo também fazem isso. O aplicativo do banco faz assim, olha, você tem um limite Você pré-aprovado. ganhou um limite. Você ganhou. Não, o aplicativo bota para mim assim, que é uma conta muito antiga que eu tenho num banco de varejo ainda. Não é uma fintech, não. E é conta de pagamento, enfim. E aí o que acontece? Eles colocam, volta e meia eu abro o aplicativo, está escrito assim, aumente seu limite por você mesmo. Ou seja, eu tenho a liberdade de abrir aquele negócio e aumentar o limite se eu quiser. Mas eu já não gasto nem o que eu tenho, porque é um absurdo, entendeu? É tipo assim, absurdo. Sei lá, deve ser o quê? 5 vezes a minha renda. Olha isso, gente. O limite é 5 vezes a minha renda, é surreal. Entendeu? É tipo assim, é para você realmente enlouquecer. Ai, gente, ninguém merece isso. Eu não quero atrapalhar teu script, mas eu tá já atrapalhando. A Gente, ninguém merece. Vocês a também, organização financeira nos coloca nesse lugar de poder de decisão. Não, o script é só para a gente não se perder, menina. O script é de só para não se perder, tá tudo bem. E eu tô brincando com você. É de poder de decisão, né? Hoje a gente tem o poder na nossa mão, né? De O Cássio, sem uma dúvida, não esquece. Fazer os investimentos que a gente quer fazer, planejar os sonhos que a gente planejar, realizar os sonhos pequenos e grandes. Então, é isso. Já queria, assim, meio que dar uma resumida agora nessa confusão que deu aqui. Beleza. O resultado é uma paz mental e um poder de decisão nessa questão. Sim. Você ganha liberdade, né? Aliás, liberdade financeira ali, ó, não é só dinheiro, é isso também. A reservinha nossa de emergência ali tá ficando gordinha, tá aumentando, né? Então tá uma maravilha, uma coisa boa. Não é? Dá um prazer, né? A gente fica até feliz. Antes me dava um desprazer danado mexer com dinheiro. Hoje não, hoje eu gosto, né? Toda hora que eu vou mexer ali, daí eu já gosto. Não é? Ué. Então, não é? Assim, deixa eu falar aqui, o Cassius quer falar alguma coisa. Fala aí, Cassius. E a gente só... enquanto o Cássio manda pergunta aí, né? Mas o que a Vanessa falou, o Islene, é muito sério, né? Assim, as pessoas hoje elas desistem, né, dos seus objetivos ali, né? Porque não tem as realizações, né? Não tem esses planejamentos, você não consegue ver isso. Na verdade, né? Não tem. Eu ia falar sobre isso agorinha, quando a gente passasse para o próximo tópico. A questão de você não ter objetivos claros, né? Isso faz com que você gaste o dinheiro e não pense depois no que aconteceu ou antes, né? Não se planeje. Deixa eu só entender a pergunta do Cássio aqui. Se eu ganho 50 mil por mês e tenho como investir e gerar essa grana, não é melhor eu usar o cartão nesse caso? Então, Cássio, o que acontece? O cartão não é um vilão. O vilão é você mesmo. O vilão é você que não sabe gerenciar o cartão. Porque, de verdade, é só, por exemplo... O ideal é que você sempre gaste somente o dinheiro que você já tem para pagar. Porque, conforme a gente falou, quando você gasta qualquer valor em cartão de crédito, você, na verdade, está iniciando uma dívida com a financeira, certo? E aí, especialmente se você é autônomo, né, ou empreendedor, você precisa ter esse dinheiro antecipadamente. Então, por exemplo, se eu vou gastar, eu sei que eu tenho, sei lá, 5 mil reais guardado, que eu posso gastar com as minhas despesas no cartão 5 mil reais, ok, beleza, você vai gastar e depois lá na frente, enquanto isso o dinheiro está aplicado, sei lá, num investimento de liquidez imediata, né, que está rendendo 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI, ok, aí você vai lá e depois tira o dinheiro, paga o cartão, sem problema, você está ganhando uns jurinhos ali. O problema é que o pessoal gasta sem ter dinheiro para pagar depois. Gasta por conta, entendeu? Tipo assim, eu estou quase fechando um contrato e aí eu deve entrar 20 mil reais, aí o cara vai lá e gasta 20, ou gasta 15, ou gasta 25.
piorou, entendeu? E aí não tem, e aí no meio do caminho o contrato não vinga, como é que ficou? Já ferrou tudo, entendeu? Isso. Exatamente É esse o problema. isso. Agora, se Eu você fico tem um muito dinheiro, assim. você quer aplicar o dinheiro antes, perfeito, sem problema nenhum. Você pode gastar. O problema é você gastar sem ter como pagar, entendeu? Contando com o dinheiro que você não recebeu. Exatamente. Você fica, mas o capital de giro não é isso exatamente, tá, Cássio? Porque, na verdade, o seu capital de giro tem a ver com uma construção de uma reserva, né? Tem a ver com dinheiro que está investido para outras coisas, para oportunidades, para... Enquanto você não tem ainda capital de giro, que você, por exemplo, é autônomo e está começando o seu negócio, você tem que estar priorizando, eu estava até conversando isso com o Cláudio esses dias, você tem que priorizar o seu negócio. Então, você não tem que pensar em gastar o dinheiro. Se você está abrindo um negócio para sobreviver hoje, cuidado. Você tem, assim, 50% de chance, no mínimo, de ser mal sucedido. A gente estava conversando sobre isso ontem, né, Cláudio? Porque... O Cássio, ele só precisa pegar os macetes. Só esse homem aí, Slene, ele tem metade de Valadares já. Ele tem um chacreamento. Ele já tem metade de Valadares ali já na mão dele ali, ó. Tudo loteado. Então, cara, você tem que me chamar para ser tua sócia. Ou tua mentora individual, que aí a gente vai longe. Top, né? É isso aí. Então, olha só, sem problema, Cássia, a gente vai conversando. A gente pode conversar e se organizar bastante. Vamos lá. Então, a questão dos objetivos que o Cláudio estava falando é fundamental, né? Porque provavelmente, né, eu acredito que eles vão confirmar aqui, eles não tinham objetivos muito claramente definidos para, por exemplo, médio prazo, para longo prazo nem pensar, né? Era o hoje e o hoje mesmo, correto? Exatamente. Os planos, como é que eu faço para pagar a bandeira hoje? Oi? Os planos ficavam só nos sonhos. Sim. Entende? E aí, o que acontece? Como os planos ficam nos sonhos, eles não se concretizam, porque você está só sonhando e não está visualizando as possibilidades de concretização, certo? Que é tudo um passo a passo, né? Uma construção. Certo? Minha amiga, é bom a gente ressaltar isso, né? Que a gente está falando aqui a gente está fazendo essa live voltada para casais, né? Inclusive eu chamei uns casais muito importantes, que essa live era muito pertinente, né? Mas assim, fazer o quê, né? Assim, eu hoje agradeço a Vanessa, né? Porque se a gente está assim, eu acho que é um que apoiando o outro, né? Não adianta nada a gente querer um do casal querer se abraço, Cassim, beijo no coração, até mais. Tchau, Cássio, obrigada. Passo seu número para a Slene. E aí, minha amiga, não adianta nada um se esforçar e o outro não, né? Senão um só vai continuar sonhando e não vai dar em nada, né? Senão os dois ali. Então, assim, né? A gente senta, né? Igual a Vanessa falou e tal. E a gente tem conseguido fazer esses planejamentos, né? Para que a gente possa realizar, né? Os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, né? E às vezes eu dou uma dispersada querendo fazer alguma coisa, e aí ela me traz de novo, né? Fala, não, aqui e tal, e então é assim, né? E você também é uma pessoa permeável a essa influência, né, Cláudio? Porque se você fosse uma pessoa tão controladora, né, quanto ter essa vontade que você tem de, às vezes, né, sair um pouco do script, se você tivesse na mesma medida as duas características, seria mais difícil você ceder a essa chamada da Vanessa. Então, assim, é muito bom que você tenha esse perfil que para ouvir, né, presta atenção, e ao mesmo tempo, essa humildade de dizer, poxa, peraí, deixa eu pensar no que ela está falando, será que faz sentido? Porque não é todo mundo que tem, sabe? Eu também já vivi uma situação, como essa que a Vanessa descreveu no início, que é muito angustiante, da gente querer colocar as finanças do casal nos eixos e não conseguir porque o outro não entende, não aceita, entendeu? Não tem diálogo para isso. Tipo assim, de novo esse papo de dinheiro,
De novo essa chatice, ai, que saco, só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro. Qual o problema de você pensar em dinheiro e querer controlar para realizar mais? Nenhum problema. É aquilo que você estava falando, sabe, Cláudio? Quando a gente está com a mente muito fechada em relação à questão do dinheiro, falar de dinheiro, pensar em dinheiro, escrever sobre dinheiro, dói, cansa, incomoda, provoca angústia. E aí a pessoa faz o quê? Ó, mete o pé. Por isso que quase não tem gente aqui. É por isso, porque incomoda. Entendeu? É incômodo falar de dinheiro quando a gente está completamente descontrolado e não sabe o que fazer, não sabe para que lado ir. Então é mais fácil a gente botar a poeira para debaixo do tapete e fingir que está tudo limpo. Entendeu? É por isso que as pessoas fogem dessa temática. A dor é muito grande e ela é muito profunda, porque falar de dinheiro é falar das nossas emoções. São as nossas emoções que conduzem o nosso dinheiro. Você falou ainda há pouco uma coisa que eu também já sinto há muito tempo, graças a Deus, mas que eu não sentia. Eu sei muito bem qual é a diferença de um para o outro. Quando você está muito descontrolado em relação ao dinheiro, você compensa esse descontrole e essa angústia nos gastos descontrolados. Você só piora, você retroalimenta a confusão. Enquanto que quando você está mais tranquilo em relação aos seus gastos, você tem mais controle sobre o seu orçamento, sobre o seu planejamento, o que é prioridade, o que não é prioridade, o que vem agora, o que não vem agora, o que pode esperar. Quando você tem esse controle, você respira mais tranquilo. E aí você consegue conter os impulsos de consumo não previsto. Daí vem a questão do consumo consciente. Entende? Quanto mais controle você tem, mais consciente você fica, mais você consegue parar e respirar e analisar as situações de consumo e decidir se vai, se não vai, se vale a pena, se não vale a pena. Entendeu? É isso. Não é uma coisa simples, não. Mas, enfim, vamos lá. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu vou retomar uma coisinha aqui que eu acho importante. Como é que passou... Não, quais foram os maiores desafios que vocês, como casal, enfrentaram para avançar nessa organização financeira? Me conta. Quer falar? Não pode e aí, falar. Vanessa com Cláudio, olha lá, hein? Cláudio com Vanessa. Quais foram os maiores embates, os maiores desafios que vocês tiveram? Agora, vamos ver como é que é. Agora vai pegar fogo, vamos lá. Que é importante isso. Não, eu acho que os maiores desafios que a gente teve... Lixa... Fala aí, amor. O que você Quem te incomodava mais, Vanessa? Eu tô tentando lembrar, você sabe que essa pessoa que é perfeita, né? Tem muito, né? Se você lembra de alguma coisa, você nos lembra. Eu vou falar. Eu preciso falar. Vamos lá. Existe um desafio, gente, que a maioria dos casais enfrenta. E aí eu tô falando para você que está aqui comigo agora e também para Vanessa e Cláudio, que eles vão entender perfeitamente a minha colocação. Um dos maiores desafios que o casal enfrenta quando decide começar a organizar-se financeiramente como casal e não mais como um ou outro é a diferença de renda. Isso é um desafio, porque a gente precisa raciocinar, sair do nosso lugar do eu e do outro eu e encontrar um lugar do nós. Encontrar um lugar de uma coisa. Então, esse lugar do nós é desafiador, tá? Então, primeiro porque quando você começa a organizar as finanças do casal como nós, no início dá problema, porque você está tão acostumado a pensar em eu, que você naturalmente toma decisões só como eu, só que o outro já está junto. E aí o outro fica doído. Isso é natural. Mas sabe o que eu acho mais... Quê? Sabe qual que foi o nosso maior desafio aqui? Eu acho assim, né? Porque eu desde quando eu conheci a Vanessa,
a gente começou a namorar, começou a sair e tal, né? E daí eu já logo fui pra casa dela. E aí. Que pessoa mais oferecida, né, não, Vanessa? Olha só. Exatamente. E aí, assim, né, quando ia sair pra fazer Só compra, para ficar registrada, era para ele ter passado 2 semanas na minha casa e ir embora. E a gente casou no civil. Vamos Só lá, pra continua, Cláudio. O pessoal Vamos ver o não que ele diz aí. e aí, quando a gente, no início da nossa relação, quando a gente foi morar junto, né? E aí a gente ia no mercado comprar as coisas, então isso pra mim foi bem tranquilo. Por quê? Porque daí tudo que eu tinha ali, por mais que não era muito, mas eu dava para contribuir, entendeu? Então assim, a Vanessa até hoje, eu não fico com dinheiro na minha carteira, eu não fico com nada na minha conta, não fico com nada. Esses dias eu fui na papelaria ali, eu tive que pedir transferência para ela de 50 centavos, que realmente não tinha. Eu não gosto de ficar com dinheiro. Eu não gosto de ficar com dinheiro porque para evitar qualquer tipo de compulsão e tal, essas coisas. Então, esse dinheiro que eu falei para você que hoje tem na minha conta se deve a isso, porque eu sou tão acostumado a lembrar que não tem dinheiro na minha conta, que daí, cara, quando eu vejo, não tem dinheiro aqui, cara, e fica lá, aí o dinheiro tá lá, entendeu? Então, Entendi. é por isso. E aí, assim, sempre quando a gente ia fazer as compras e tal, quando a gente estava no início da nossa relação, então, por exemplo, eu ganhei ali, nessa época eu trabalhava numa empresa fixa, né? Então eu ganhava um salário, por exemplo, ganhava um salário e pouco. Cara, era tudo na mão da Vanessa. Pronto. Porque eu via que ela já tinha os caderninhos, as anotações. Uma organização. Uma organização. E eu não tinha isso. Eu falava assim, não, então vou te dar isso aí agora. Então, tamo aqui, você sabe o que faz, paga a despesa disso, tamo, eu te ajudo aqui e tal, beleza. Então a gente foi dividindo aquilo ali, né? E como que a gente faz hoje, por exemplo, que a nossa empresa está crescendo, que a gente aumentou muito o nosso faturamento, que hoje tá maior. Então hoje, o que a gente faz? Esse é o dinheiro que entrou da empresa, então hoje a gente está aprendendo a tirar o nosso prolabore, né? Por exemplo, para nos pagar e ter o dinheiro da empresa, que antes a gente não fazia isso também, antes a gente era meio que uma baguncinha ali, né? Sim. E aí hoje a gente tá fazendo uma consultoria empresarial, né? Que está nos ajudando a conciliar com as finanças pessoais, né? Então você vem desse lado das finanças pessoais, juntamente com essa consultoria empresarial, onde a gente aprende a ter esse controle junto. Então, assim, hoje a gente está aprendendo isso. Eu acho que, para mim, esse está sendo o maior desafio. É colocar, por exemplo, fazer essa separação. O que é nosso, o que é da empresa, né? Mas Sim. E aí, tem que tomar muito cuidado nessa fase inicial de separar o que é nosso, o que é da empresa, porque o que acontece? Você tem que primeiro pensar, né? Vamos supor, você é pessoa jurídica, né? Você tem lá, sei lá, um faturamento, sei lá, vou chutar aqui, sei lá, 20 mil reais. E aí, o que acontece? Antes mesmo de você pensar num prolabore, principalmente quando você está começando, você precisa pensar nos investimentos da sua empresa que vão dar conta, por exemplo, de uma reserva para oportunidades, de uma reserva que vai fazer existir um capital de giro. E o capital de giro vai ser em função do quê? Dos seus gastos fixos que você tem todos os meses. Porque a sua empresa tem gastos. Mas eu trabalho em casa, eu não pago aluguel. Veja bem, o seu aluguel faz parte da sua empresa. Então, metade do seu aluguel é custo da sua empresa. Metade da sua luz é custo da sua empresa. Metade do seu telefone. A gente vai começar a fazer o rateio, né? Entender Exatamente. É importante que haja. E para saber também a precificação dos nossos produtos e serviços. Exatamente. Isso é legal. Então, está bem no comecinho das finanças da empresa. E então, a gente iniciou com você, né? Eu acho que isso é uma coisa que já nos ajudou a ter uma visão de pelo menos separar. Você ajudou a gente a fazer uma mesma planilha, separou. Então, essa visão de que essas condições, pelo menos assim, no grosso modo, né? Essas condições da empresa, essas são as nossas pessoais. As entradas, né? A gente hoje
tem os investimentos, né? Alguns investimentos, que é o dinheiro que a gente está fazendo aí de emergência, caixa de emergência, por exemplo. Então, tem essas entradas, tem a entrada dos clientes. Então, essa visão, ela é bem legal, ela é muito importante. E agora que a gente vai fazer uma mentoria mais aprofundada nesse lugar de finanças da empresa, a gente já chegou com uma visão organizada do que é as coisas da empresa. Então, a gente já sabe, ó, todos, né, a gente já sabe o nome das coisas, né? Acho que isso é legal. Sim. Então, e assim, é uma coisa que eu queria comentar, aproveitar aqui, que, cara, você não precisa saber de tudo, a gente não dá conta de aprender tudo sozinho. Só que se a gente não disponibilizar uma hora, um momento da nossa semana para estudar um pouquinho, para ver como que organiza isso e colocar isso em prática, pelo menos uma vez na semana, né? Semana a semana, para ir trabalhar esse hábito diário de organização. Um dos meus desafios, lembrei, era a questão de fazer o registro diário. Porque daí eu acumulava para a semana, da semana não dava tempo, eu fazia do mês, aí que virava um bando de notinha, né? Então é um desafio. Então, quando você falou assim, cadernetinha e tal, a gente até tem 2 cadernetinhas, a gente sempre mostra e fala para você que a gente anota. Então, ali nos ajudou. Então, você trouxe algumas ferramentas, apesar que eu mesmo já sabia, mas eu não tinha uma metodologia, uma ordem. Eu quero a notinha do mercado. Aí, o que eu faço com essa notinha do mercado antes de pôr na planilha? Essas coisas eu acho que para mim já me ajudou bastante, sabe? Sim, sim. São os primeiros passos da organização, né, Vanessa? Enfim, de qualquer forma, é importante, eu acho que eu estou destacando isso aqui para quem está assistindo, porque tem muita gente que está no meu perfil que é autônomo, que é empreendedor e que tem as finanças pessoais misturadas com as finanças pessoais com a da empresa. E muita gente trabalha assim, né, em modelo de negócio familiar, que começa com um casal, né, ou que, enfim, já tem um certo trabalho e que depois começa a organizar para se profissionalizar. Muitas vezes não tem nem CNPJ ainda. Então, assim, é importante entender que o dinheiro do seu negócio não é seu, né? Então, você precisa separar quais são os gastos pessoais, quais são os gastos do seu negócio. Se for tudo dentro de casa, você tem que ratear os gastos que são de infraestrutura, né? Tipo, impostos, por exemplo, IPTU, aluguel, enfim, financiamento, se for o caso, né, e tudo mais que diz respeito à sua vida doméstica, mas que também se torna a vida do teu trabalho. E, ao mesmo tempo, antes de você pensar em Prolabore, pensar num investimento que vai garantir que a sua empresa se mantenha viva, independente de se entrar dinheiro ou não, certo? Porque senão a coisa não anda. E aí o negócio vai à falência e você não sabe nem por quê. Tá certo? Muito bem, então voltando aqui, vocês já falaram um pouquinho pra gente, né, como foi essa estratégia de vocês. É interessante destacar aqui, no caso do Cláudio, né, o Cláudio teve essa sensibilidade desde o início, né, de estar delegando a Vanessa essa responsabilidade de estar gerenciando o que ele recebia como receita, embora isso não seja necessariamente uma regra, tá? A questão não é essa, quem é que resolve o quê? Mas, assim, são acordos que a gente vai fazendo, né? E, para quem está assistindo a gente aqui, não existe uma forma única de organizar finanças do casal que dê certo. Existem vários formatos, mas o mais importante é que você consiga entender que dentro de um relacionamento, para que as finanças deem certo, é preciso que você tenha o eu, o outro e o nós. E que nesses eu, o outro e o nós, hajam objetivos claros para cada um desses personagens. Porque se você consegue entender, o que é importante para a Vanessa, o que é importante para o Cláudio, e o que é importante para o Cláudio e para a Vanessa juntos, você consegue planejar seus gastos,
futuros, por exemplo, seus investimentos, para que, ou até mesmo pagamento de dívidas, né? O que vai ser pago primeiro, o que vai ser pago em seguida, ou se ambos querem fazer uma formação, quem vai começar, depois quem continua, nesse momento Vanessa faz, naquele outro momento Cláudio faz, o que é comum, vamos fazer juntos. Então, tudo isso precisa ser pensado de uma forma bem metódica para que não haja, posso dizer, de maneira que possa diminuir o risco de conflitos devido ao dinheiro. Porque é impressionante como esse vil metal, que não é tão vil assim, né, que faz a gente realizar nossos sonhos, como é que ele nos traz confusão se a gente não tiver organização e se a gente não tiver diálogo, certo? Que eu acho que é o que eu observo entre vocês, que é mais significativo. É o diálogo que vocês conseguem ter, mesmo quando a situação está um pouco mais difícil, né? Muito bem. Eu queria saber, então, agora, de vocês o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vocês... É só que para mim, é o fone do Cláudio, tem um chiado. Não é o meu, não. Eu acho que é do Cláudio. Porque para mim, eu estou ouvindo perfeitamente. Agora parou? Parou? Ah. Então, não pode perceber, só para exatamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que me fugiu que vocês falaram ou que... Ah, sim. Eu queria saber o seguinte, porque toda vez que a gente tem... Eu estava vendo uma reportagem ontem na TV, importantíssima, sobre essa questão da falta de renda, né, e como que a baixa de renda se tornou o principal ponto de conflitos entre os casais durante a pandemia, tá? E por conta disso cresceu o feminicídio, cresceu a violência contra a mulher, né? Tudo isso a partir da redução da renda do casal. Muito bem. Eu que acompanhei vocês, né, nesse processo de crescimento, vocês estão crescendo a olhos vistos, né? Tanto profissionalmente quanto financeiramente. Eu percebo claramente como que até a fisionomia de vocês está mais leve, né? Vocês estão mais sorridentes, vocês estão mais, visivelmente menos tensos, vamos dizer assim. Então, eu queria que vocês dissessem, para quem está ouvindo a gente, né, de que forma vocês acham, vocês consideram que essa organização financeira melhorada contribuiu para a saúde emocional de vocês? Difícil? Não estou ouvindo, Cláudio. Eu acho que é o fone, não. Desconecta o fone, Cláudio, vê se melhora. Você deixou seu fone fechado. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, é porque o celular caiu, aí o fone ficou meio ali conectado. Mas, então, amiga, o que acontece, né? Assim, melhorou assim, tudo de bom na nossa vida, né? No emocional e tudo, né? O Gabriel aqui falando que os pais deles, né, brigaram bastante por conta das finanças mal organizadas, né? Então, hoje, a gente, assim, nunca teve esse tipo de briga, graças a Deus, né? Graças também a nós, né, que tivemos essa maturidade, né? Como você disse, e isso, consequentemente, gera um bem-estar em todas as nossas áreas da vida, né? Nos outros pilares da nossa vida, né? Como, por exemplo, a gente, assim, a gente tem mais essa vontade de continuar junto no relacionamento. Eu acho que... Né? Só um minutinho, Cláudio. Você pode tirar o fone e tentar falar sem o fone para ver se fica melhor? Porque não estava esse chiado antes. E a diferença eu acho que é o fone, não é não? Oi, agora melhorou? Muito. Sim, era o fone, amor. Uhum. O fone. Então, assim, amiga, isso reflete em outras áreas, né, do casal, né? Como, por exemplo, libido e tudo mais, né? Então, assim, tem casais que nem querem estar junto, nem acabam perdendo tesão, acabam perdendo muitas coisas, né? Muitos prazeres, né? Tanto ali como casal, como também prazeres da vida, né? De fazer qualquer atividade Sim. junto, né? Então hoje a gente vai sair, né? Vai fazer um passeio, né, Vanessa?
Sim, então assim, dão duas coisas. Ela falou do passeio e falou da questão, né, mais do relacionamento íntimo. Então, se a gente vai dormir preocupado com conta, não tem relacionamento, não existe, não tem como, Sim, né? sim, Isso é fato. E aí causa aquela insônia, traz outras coisas, né? Então, todo dia você está de mau humor, e uma pessoa mal-humorada no relacionamento, né, já dá um conflito no outro dia. E a questão sim. de a gente sair, que nem a gente tem feito alguns passeios, algumas saídas, e é assim em comum acordo. Às vezes é em comum acordo que a gente não pode sair, e é em comum acordo que a gente deve sair sim. Então isso é bem legal, que às vezes o Cláudio quer, aí eu falo, olha, as finanças. Então, assim, a gente consegue, nós, né, eu e ele, eu não sei como são com outros casais, a gente consegue tomar uma decisão muito rápida, né? Se a gente deve ou não fazer aí algum gasto de alguma saída. Então, assim, não lembro se a gente teve muitos conflitos antes da mentoria, porque assim, você pegou a gente bem no nosso primeiro ano, né? Um ano e pouquinho junto. Que, E aliás, a foi gente já muito vem. bom, né? Porque aí vocês já começaram com o pé direito. Isso, então a Quanto gente já mais vem com cedo, mais aprendizados, né? fácil, Quanto mais né? cedo, Tratar, melhor. né? Sim, com Isso, e certeza. a gente já vem com aprendizados, né? Nesse lugar de cuidar das finanças em relação ao casal, né? Sim, E é isso, a gente vai fazendo. O que a gente faz que é uma coisa bem legal? Não sei se o Cláudio concorda. A gente vai fazendo combinados. Cara, se alguma coisa uhum, não tá legal, a gente faz um combinado, né? Olha, agora a gente vai separar o que realmente é meu e o que é seu. Antes a gente não separava, porque às vezes a diferença de entradas era diferente. E aí, senão, o casal também não prospera junto, né? Então, o Cláudio sempre veio para somar, eu sempre vim para somar, né, amor? Então, a gente está nesse lugar de prosperidade, né? é. Então, Uma coisa que ajuda também quando a gente está começando a fazer isso é o seguinte: é que a gente pode, por exemplo, vamos supor, se o casal opta por trabalhar com as finanças unidas, né, somando as receitas, independente de quanto cada um ganha, o ideal é que você faça toda a contabilidade do casal da seguinte forma: você vai separar lá o dinheiro dos investimentos, né, que na proporção ideal são os tais dos 30%, né, para o futuro, e nos 70% que restam, você vai botar lá os 5% de formação dividido entre os dois, e mais os outros gastos, né, de qualidade de vida, bem-estar e tal. E no meio desses gastos, que se separe uma mesadinha, sabe? Tipo assim, para que cada um tenha uma certa liberdade de fazer uma surpresa para o outro, de comprar um negócio que está com vontade, sem precisar ficar toda a vida pedindo, o que você acha? Posso comprar um batom? Posso comprar uma bolsa? Posso comprar um sapato? Né? Então, assim, que no meio dessas contas recorrentes, tenha lá a mesada do Cláudio, mesada da Vanessa. E aí que essa mesada seja igual e de comum acordo. Por exemplo, 200, 300, 500 mil, não importa. Não importa o valor, entende? Mas que seja um acordo da mesadinha. Porque aí entra como uma conta fixa do mês e aquele valorzinho que está ali, que vocês decidiram como um acordo, que é de um e de outro, ou seja, separadamente, Vanessa tem X, Cláudio tem X também. Cláudio pode comprar o sanduíche quando der vontade, sem a Vanessa ficar dizendo, olha aí, você está gastando dinheiro com sanduíche. Ou então a Vanessa pode comprar o batom e o perfume que ela quiser, sem precisar o Cláudio ficar dizendo, ô Vanessa, você está gastando dinheiro demais com batom, você já tem 7 batons, para que mais um batom? Entendeu? Dá essa liberdade, essa flexibilidade, né, de gasto, sem que o outro fique o tempo todo dando pitaco no que você pode gastar, entendeu? Porque também é chato, chega uma hora que fica chato, entendeu? Então, fica a dica aí da mesadinha de comum acordo, que é legal, tá? Depois que vocês, antes de tudo, ó, os 30% lá para o futuro. Pega os 70% e trabalha em cima dos 70%. Essa é a meta.
Meta. Não quer dizer que vocês já estejam assim, mas vai chegar lá se não tiver. Enfim, vamos lá, deixa eu ver se está faltando alguma coisa importante aqui. Ah, Show, isso mas aqui é essa mulher importantíssimo. minha, Slene, só um adendo aí no que você falou, mas essa mulher minha ela é muito diferenciada, Controlada. né? Eu sei. Ela fala assim, ó, quando ela compra alguma coisa para ela, por exemplo, né? Ela também, aí ela fala que ela também, por exemplo, assim, como é que eu vou falar? Eu Ela gastei também 50 quer que eu. comigo, ó, gasta 50 com você. Isso, entendeu? Então ela tem esse lado, Então ela não é aquela pessoa que só pensa em gastar para ela, porque tem casal que é Eu assim, né? sei, Infelizmente, né? eu Tem casal sei. que o marido pode gastar, ou a mulher pode gastar, e aí um outro não pode gastar nada, né? Então, É, com assim, ela, certeza. ó, comprei e tal, não, você tá precisando disso, compra também e tal. Então, assim, Isso. a gente fica nesse Isso é consentimento equilíbrio, mútuo né? ali, né? É. Isso é equilíbrio e é também você ter esse discernimento que você e o outro são igualmente importantes. É que essa live aqui ela é muito didática, né, Cláudio? Então a gente tem que deixar as coisas todas claras nos mínimos detalhes, porque a gente não está falando de pessoas irreais. A gente não está falando de um relacionamento ideal. A gente está falando de pessoas reais, com problemas reais, com questões reais, como todo mundo. E não é todo casal que vai ter essa facilidade de diálogo. A Vanessa mesmo já relatou aqui que no relacionamento anterior ela não tinha esse diálogo. Eu já relatei que eu também não tinha. No Então, meu não tinha, não tem, relacionamento né? passado, no meu relacionamento passado, era o seguinte, era o de gastar, entendeu? Os dois eram gastador. E aí desinvestou tudo, e aí acabou que no final do mês era gasto com cartão devendo e muito. Então, assim, então eu já experimentei esses dois lados, né? E confesso assim, esse é melhor, né? Não tem nem como, né? Então, É, não tem comparação, com certeza. A tranquilidade que você tem não tem preço. Enfim, vamos lá. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: não tem um ano que vocês estão fazendo esse acompanhamento sério comigo. Sério. Não estou dizendo quando a gente começou a conversar, não. Estou falando sério. Quando a Vanessa resolveu que ia enfrentar. Vamos lá. Não tem um ano. Eu quero saber de tem uns vocês o seis seguinte: meses, eu acho. esse processo de aprendizado e transformação da vida financeira de vocês, foi no tempo que vocês esperavam ou foi mais rápido do que vocês esperavam? Tá sendo mais Foi rápido, mais né, amor? rápido, né? Foi mais Com rápido. Foi. certeza, né? É, E é uma é, é, conjunção de por- é- fatores, né? É exatamente. não somente. É porque, amiga, assim, eu sou bem suspeito para falar, né? Porque você é uma querida da minha vida, né? Da vida da Vanessa, né? Você é uma querida nossa, né? Mas assim, E vocês de mim. como você é professora, então você tem as manhas de ensinar, entendeu? Então, e a gente, assim, como bons alunos que nós tentamos ser, que nós tentamos ser, que nós esforçamos para ser, e aí dá tudo certo, né? Então, acho que é isso. Então, isso que traz a evolução, né? Tanto você que tem a sua metodologia, que tem a sua facilidade de ensinar, né? Tanto também nós que a gente se esforça, né? E a gente também tá ali buscando e tudo, né? Então isso acaba acelerando o processo, né? A gente não quer postergar isso porque a gente já entendeu que esse é um dos pilares principais da nossa vida, né? Primeiro é lógico Sim, espiritual, né? Primeiro é sim, espiritual e depois é o pilar financeiro, não tem como. Não sim, tem porque é como, o né? pilar financeiro que organiza a vida, né? Exatamente, né? Né? Então, E não sei o que que a para tudo Vanessa que vê esse você. ponto de vista, né? Se ela achou que poderia ser mais rápido ou assim, mas eu penso assim. Sim, Certíssimo. tô tentando lembrar, né, de algum fato. Eu lembro mais no final do ano, eu já estava com na minha cabeça, né, mais organizada no sentido de estar tranquila, né? Eu lembro que eu relatava para você bem no início que eu estava preocupada, com insônia, né, sem dormir, aquela coisa toda. Chegou um momento que eu me desprendi disso, foi bem legal. E aí, antes de virar o ano, eu acho que foi isso que eu falei com o Cláudio.
Ah, Cláudia, eu tô tranquila, porque a gente vai entrar o ano no positivo, e mais no positivo do que eu virei. A gente tinha virado o último ano e do que eu estava virando nos anos anteriores. Então a gente Sim. foi em todos os anos sempre crescendo, né? E o gasto de final de ano é um gasto muito grande mesmo. Até agora, visualmente na minha cabeça, eu lembrei que a gente começou mais ou menos em outubro, talvez mais ou menos isso. A gente tem a anotação, porque eu lembro desse valor, bem, os valores dos gastos financeiros da viagem que a gente faz de final de ano para o Paraná. E é um rombo esse tipo de viagem, né? A gente sai, a gente fica 20 dias fora, a gente passeia com o nosso carro, a gente quer sair com o nosso carro para a gente ter liberdade lá de passear. O combustível já estava lá em cima, então assim, a gente gastou muito com combustível. Isso que a gente planejou, então a gente já saiu de casa. Na verdade, antes de conhecer, a gente já fez a nossa primeira viagem, mudança, nesse lugar de mais ou menos uma organização, né, Cláudio? Só que Sim. não quero organizar, então eu já venho nesse lugar. E aí, quando você tem essa clareza com a planilha, com as informações, com a previsão, você não fica tão preocupado. Mas, assim, se você não tem a organização, o final do ano dá um rombo legal nas finanças, e aí danou-se. Eu me Mas lembro não que foi isso você que falou. aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. É, Foi, eu me lembro que você foi falou. positivo. Eu me lembro que você falou assim, ai, olha, vou te falar que tá tudo bem, porque a gente está virando ano positivo e se nada acontecer, e se nenhum trabalho acontecer, a gente tem 5 meses de reserva para sobreviver. Eu achei aquilo o máximo. Falei, pronto, estamos a caminho da prosperidade, porque para o autônomo o mínimo são 12 meses, né? 12 E, meses, já a, estavam com e, a, 5, e quer dizer, é continuamos, quase né, Cláudio? e O Cláudio continuaram está crescendo. agora. O Cláudio que está no comando da planilha, acredita? Ele que me reporta Acredito. agora. Eu não preciso Olha olhar só, para tá o vendo dia. só? Tá vendo só como é que a Eu coisa inverte fico. funciona? A gente, como a gente falou, né, Slane, a gente busca se unir o máximo, né? Então Sim, eu tento tirar dela todas as funções que estão ali sobrecarregando, né? Por exemplo, a gente dividiu essas tarefas, né? Então eu anoto tudo, eu vejo essas questões, e aí agora vou começar a pegar com ela aí essa questão dos investimentos para ver isso, né? A aplicação do muito bom. dinheiro, para aplicar, onde que está indo e tal, né? Para que essa parte ela não se preocupe, ela fique mais com a parte da empresa, né? De notas, enfim, né? E aí essa parte das Sim, finanças eu venho a tomar conta para que isso também eu acho importante no casal, porque daí desafoga o outro, né? Não só um sim, ficar porque preocupado, a né? E gente tem que, não tem que fazer pode se acordos para preocupar. que as coisas Isso. aconteçam direitinho. Porque, até porque, por mais que, até porque, por exemplo, existem especificidades que a Vanessa domina mais que você, e aí ela vai dar conta melhor, e, por outro lado, você pode dominar perfeitamente essa outra parte, que ela também poderia dar conta, mas ela é uma só, não é duas, e além do mais, vocês são dois, então é justo que se dividam as tarefas, perfeito. É isso aí, Sim. receita de sucesso. Então vamos lá, olha só, eu queria que você resumisse, Cláudio, em uma palavra ou frase, qual é o seu sentimento em relação a ter passado, estar passando, porque eu não vou largar do pé de vocês, por esse processo de mentoria aqui junto comigo. Olha, é de realização. É de realização. Show. Assim, é isso, né? De realização e conquistas, né? Porque não tem outra coisa, né? Que descreve isso, né? E assim, eu me sinto muito grato também, né? Eu acho que Deus trouxe, né? Fez uma união muito, muito boa, né? Então assim, ele trouxe nós, né, como parceiros e tudo, né? Então hoje nós temos essa parceria, essa sociedade, né? E assim, e aí você como mentor em finanças e, cara, e não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado porque, assim, você é como se fosse
capitando o barco ali, né? Fala, não, o barco toca para esse rumo aqui e tal, e assim, aí a gente vê o que a gente pode fazer para chegar lá e tal. Então, assim, é meio que isso, sabe? É um negócio muito, muito bacana mesmo, e eu fico assim, eu consigo ter grandes visualizações do futuro, assim, com você, nos ensinando tudo isso. É maravilhoso, é muita realização mesmo, é só isso. Eu também sinto isso, também sinto essa realização que você fala. Fico muito feliz mesmo, porque vida de professor é isso, a gente gosta de ver as pessoas progredindo, a gente gosta de ver as pessoas aprendendo, botando em prática as coisas, né? Enfim, Vanessa, para você, o que você acha? Olha, eu queria falar duas palavras: tranquilidade e segurança. Valores extremamente importantes, né, para você. Fantástico, muito bom. Então, E eterna exatamente. gratidão pela tua Amém. atenção, pela tua entrega, pela sua preocupação em fazer a gente ter resultado. Mas claro que sem o nosso fazer, sem a nossa dedicação, nada disso né, seria possível. Então, Sim, assim, a tua orientação, as dúvidas que você tira, nos ajudam demais, demais mesmo. Então, uma coisa é você saber que você precisa se organizar financeiramente. Outra coisa é você fazer, né? E a gente fica aquelas crenças que a gente acha que a gente sabe fazer. Na prática, a gente descobre que é muito mais. sim, E não é um bicho de sete cabeças, é leve. Né? Eu e o Cláudio é porque a gente não é um CLT, a gente é empreendedor, a gente tem uma empresa, então as coisas começaram, graças a Deus, a tomar uma proporção muito grande, porque nossos negócios, nossas coisas começaram a dar muitos frutos, né? Então, a gente, ainda bem que a gente começou com você ano passado, ainda bem. sim. É porque o que acontece? Vocês foi uma conjunção de coisas, né, que foram acontecendo e umas se somando às outras foram fazendo com que as coisas fossem fluindo. Ok, Marilde, vou te esperar, hein? Obrigada. Olha só, então a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa live, porque também, né, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, todo mundo tem que acordar cedo, trabalhar, vamos lá. Então é o seguinte, para você que está aqui assistindo a Cláudia e Vanessa, esse casal lindo, que está aqui comigo, que eu amo, que são meus amigos também, né? Aprendi, a gente começou a trabalhar junto, mas a gente foi desenvolvendo uma amizade muito gostosa. Eu não vejo a hora da gente se encontrar pessoalmente para dar abraço, né? E curtir um pouquinho juntos também. Gente, eu sou beijoqueira, tá, Vanessa? Eu sou beijoqueira, sou abraçadeira. É isso, é coisa de carioca, gente. Vocês vão ter que aturar isso aí. Cláudio também é? Enfim, para você que está aqui também, né, como esse casal lindo que eu amo, e quer viver essa vida de realização e mais tranquilidade. Para você que está aqui e quer evitar conflitos, eu vi que algumas pessoas estavam colocando aqui alguns comentários, né, a respeito de como que isso que a gente está falando é verdade, que acompanha os conflitos, por exemplo, dos pais, né, de repente são pessoas mais jovens, né, que estão aqui relatando o que observam em relação às finanças dos pais. Enfim, para você que quer evitar conflitos no seu casamento por causa do dinheiro ou por falta dele, para você que quer aprender um método definitivo para organizar a sua vida financeiramente, colocar as suas contas direitinhas, planejar o que é importante para você, o que não é importante, porque esse planejamento ele não é engessado, ele depende da realidade de cada um, ele depende da vida de cada um, das prioridades de cada um, dos valores de cada um, certo? Então, existe uma flexibilidade grande, né, nesse planejamento do que você quer gastar, do que você não vai gastar, enfim, porque ninguém aqui está fazendo apologia à escassez, né, ficar guardando dinheiro, né, sem finalidade, o objetivo não é esse. Então, eu quero lembrar você, né, que eu posso te ajudar, que como o Cláudio e a Vanessa colocaram, né, com muita clareza, né, assim como eu ajudei e tenho ajudado o Cláudio, a Vanessa também tem ajudado outras pessoas individualmente e também
indiretamente também casais, né? Porque afinal de contas, se um aprende e conquista o outro vem, né? E aí você acaba também contribuindo para essas famílias. Eu posso ajudar você de algumas formas, vamos lá. Porque algumas pessoas também me perguntam, né? Como é que você trabalha e tal? Às vezes as pessoas ficam na dúvida porque olham o feed com um monte de coisa e aí fica confusa em relação ao que eu faço, né? Nesse lugar, né, de educadora, né, que eu me coloquei, e também na minha experiência de transformar a minha própria vida financeira, que tem vários posts falando sobre isso, tem live falando sobre isso também, depois vocês procurem aí no feed, vocês vão encontrar. Eu trabalho de algumas formas. Uma delas é a mentoria individual, que me parece que é isso que o Cássio está querendo, né? A mentoria individual, ela se propõe a fazer um trabalho personalizado de análise das suas finanças e de proposição de uma orientação para pessoas físicas que querem se tornar jurídicas, por exemplo, autônomos, né? Que ainda não têm um CNPJ, ou, por exemplo, pessoas que estão iniciando num CNPJ, mas ainda está meio confusa, não sabe muito bem como fazer, não tem um acompanhamento financeiro, não sabe como é que separa essas contas. Então, eu posso fazer essa orientação também do ponto de vista da mentoria individual, seja para o negócio, seja só pessoal, ou seja as duas coisas, como eu estou fazendo, por exemplo, com a Lorena Cavalcante, que é uma arquiteta de Goiânia, né, que é minha cliente, também é minha arquiteta no meu projeto de transformação aqui do nosso lar aqui. E, enfim, é um trabalho mais dirigido e mais personalizado. Por quê? Porque eu estou trabalhando somente com uma pessoa, com uma realidade. Então, eu posso me debruçar melhor sobre essa realidade e dar uma orientação mais direcionada, certo? A mentoria individual envolve 5 encontros online quinzenais e depois mais 5 também online, só que mensais. Dependendo da situação, pode ser renovado ou não, dependendo da situação que a pessoa tem e que ela deseja, certo? Então, são mais ou menos 10 encontros de 1h30 cada, em que a gente faz em torno de 5 a 6 meses, para poder acompanhar esse passo a passo de incorporação do método de planejamento financeiro na sua vida. Muito bem, claro, né? Tudo tem um investimento. Se para você esse investimento ainda não é adequado, né? E depois, se você quiser saber valores, você pode ir lá na minha bio, que você vai encontrar lá no link os serviços que eu ofereço. Eu também trabalho com a mentoria em grupo. A mentoria em grupo, ela não é tão personalizada, porque eu não vou entrar na sua realidade financeira, é você que vai aprender a fazer isso, né? Dessa forma mais controlada, dessa forma mais orientada, como se fosse uma turminha mesmo, só que uma turma pequena. Eu não posso colocar muitas pessoas dentro da mentoria em grupo, porque se eu fizer isso, eu não consigo ouvir cada um. Então, eu tenho que ter um número limitado de vagas para que eu consiga dar conta das necessidades e das dúvidas de cada um individualmente. Porque na mentoria em grupo, a gente não discute a realidade financeira individual. Na mentoria individual, sim, tá? Mas na mentoria em grupo, a gente discute situações gerais e dúvidas específicas através da aula online, também no grupo do WhatsApp, também com 10 encontros online de 1h30, sendo que nesse caso são 10 encontros semanais, né? Toda semana a gente tem um encontro num horário pré-determinado. E dura em torno de 3 meses. Por enquanto, eu estou com uma turma em andamento, que já está quase concluindo, ainda faltam 3 encontros, não, 4 encontros, o 7, 8º, 9º e 10º. E eu estou aceitando inscrições, pré-inscrições, né, para um grupo de espera, para a turma 5, que já está em formação. Já tem aí algumas pessoas nessa lista de espera. Na próxima turma a gente deve ter 10 pessoas somente. Eu já tenho 4 na lista de espera, então, se você se interessa, é bom você entrar em contato para a gente colocar seu nome lá, e aí a gente dá prioridade a essas pessoas que já estão na lista de espera, quando a gente for fechar a turma, que a gente deve fechar lá no finalzinho do mês de julho, início de agosto. Tá bom?
Mas ainda assim, não dá, Islene, eu não tenho essa disponibilidade, não tá bom para mim assim. Tem alguma coisa que eu possa fazer de maneira mais autônoma? Tem. Eu tenho um outro produto que eu posso te oferecer para que você possa estudar no seu tempo, do seu jeito, no seu ritmo, com aulas gravadas. É um curso completamente gravado, com 6 módulos e 29 aulas curtinhas, cujo título é Você no Controle de Suas Finanças, muito sugestivo, né? Tem alguma coisa acontecendo aí, Cláudia? Esse celular tá caindo? O apoio do celular aqui está... É engraçado. Mas enfim. Isso, faz Enfim. barulho. Isso, então, o curso gravado, ele tem 6 módulos e ele tem 29 aulas gravadas, estão todas disponíveis na plataforma Hotmart, então você pode assistir offline, é só você baixar o aplicativo, né? E aí você consegue assistir o curso, sei lá, no ônibus, no transporte, na hora do almoço, do cafezinho, sei lá, em algum momento que seja interessante para você. Tem até uma pessoa que está na lista de espera que adquiriu o curso primeiro para ter uma noção de como é que é, porque ela está tão, assim, precisando de orientação, que ela falou, não, eu vou primeiro assistir o curso online, o curso gravado, que até lá eu ganho tempo para ver se eu vou fazer a mentoria em grupo ou não, se eu preciso de uma complementação ou não. Eu falei, bacana. Inclusive, eu queria dizer isso para você, se você adquirir o curso gravado e mais adiante, lá quando abrir a turma da mentoria em grupo, você quiser fazer a mentoria em grupo, você tem um desconto pelo valor que você já pagou. Tá certo? Então, você não perde se você adquirir o curso primeiro gravado e depois quiser fazer a mentoria, tanto em grupo quanto individual, tá bom? Que a gente dá um desconto lá no valor da mentoria, tá bom? E aí o curso é mais para que você possa ter os primeiros passos, né? As primeiras orientações para que você possa ter essa noção do que você precisa, para onde que você vai e tentar sair dessa confusão que você está. Islene, é o seguinte, a gente está aqui numa loucura que a gente se endividou com cartão de crédito, tipo essa situação que o Cláudio falou ali, né? É um casal gastadeiro, todo mundo gasta, ninguém tem dinheiro para pagar. E aí a gente não sabe nem por onde começar, que o negócio está ruim, não dá para pagar nada. Gente, vai lá no meu kit financeiro, aquilo lá é menos do que um sanduíche. Tá certo? Você vai lá, compra o seu kit financeiro, que são um conjunto de ferramentas para você começar a entender por onde você começa a se organizar. Tá certo? E se você tiver alguma dúvida, você vai estar sendo diretamente ligado, você é direcionado para um grupo no Telegram, né? E uma vez por mês eu faço uma aula online, convido esse grupo, mas ela é aberta, para tirar dúvidas desse grupo. Então, se o grupo coloca lá, Islene, eu queria saber, eu tenho dúvidas sobre isso e isso. Então, na aula online, eu vou esclarecer dúvidas sobre o que você colocou lá no grupo do Telegram. E aí você tem como estar dialogando comigo, tanto pelo Telegram, quanto pela aula online que acontece aqui no Instagram. Tá certo? Muito bem. Depois de tudo isso, o que eu posso dizer para você? Meu amigo, minha amiga, casais amigos. Vocês só não vão se organizar financeiramente se vocês não quiserem. E outra, tá? Não adianta adquirir o curso, não adianta adquirir a mentoria e não fazer essa atividade, porque, conforme disse esse casal lindo maravilhoso, isso aqui é um conjunto, gente. Olha só, deu certo porque eles se comprometeram. Deu certo porque eles estão colocando em prática as orientações. Porque quando tem um bom professor e o aluno não se esforça, o trabalho do professor não aparece. Eu posso ser a melhor professora do mundo. Não sou. Tem outros tão bons. Ai, olha só, que falta de modéstia. Tô brincando, gente. Eu sou assim, eu sou palhaça, tá? Os meus alunos dizem que eu só pareço muito séria, mas eu não sou séria. Eu sou uma pessoa muito palhaça. Eu não perco uma piada. Enfim, então, o que acontece? Não adianta o professor se planejar, ter um método bacana, ter tudo organizadinho, faz assim, faz assado, e o aluno não faz. Se ele não faz, gente, não aprende. Não tem como. O aprendizado, o ensino e o aprendizado é uma via de mão dupla. Entende? Então, se hoje o Cláudio e a Vanessa estão falando aqui e dando depoimento sobre o trabalho que eles estão, sobre os resultados que eles estão encontrando, é porque eles se desafiaram a colocar em prática aquilo que eu passei para eles. Se eu tivesse dado os desafios, tivesse passado as orientações e eles não colocassem em prática, eles não teriam o resultado que eles têm agora.
Então, é fruto de um engajamento conjunto, entende? É via de mão dupla. Eles também estão de parabéns aqui, porque eles realmente se esforçam muito para avançar e para adquirir todo o conhecimento que eles podem e não podem. Eles estão sempre tentando um pouquinho mais. Eles são muito desafiadores, assim, né? No sentido de estar comprando esses desafios todos para eles, para poder melhorar. Tanto emocionalmente quanto profissionalmente. São profissionais de marketing fantásticos, também não descansam, estão sempre estudando para poder aprender mais e trazer mais feedback para a gente, e nos orientar cada vez mais, né, nesse trabalho no marketing digital. Enfim, gente, é incrível. A gente realmente formou aqui uma família, né? Uma família que deu certo. Uma família que a gente se escolheu, né? Graças a Deus, foi muito bom. Tem sido muito bom estar com vocês. E é isso, gente. Bom, todos esses produtos que eu falei você encontra na minha bio, tá? Lá no link da bio. E você pode, se tiver dúvida, né, pode chamar o Cláudio, né, que trabalha mais diretamente no controle do meu perfil, junto comigo. Pode também me chamar e a gente vai resolver aí a sua dúvida. E é isso. Agora vamos lá. De alguém que esteja aqui hoje ainda, que está acabando, né? Faz algum sentido aqui o que a gente falou para vocês? Bom, para essa duplinha aqui só faz, né? Tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Comente aí. Nossa, é muito bom, muito bom. Todo o teu material você tem feito com muito carinho, muita dedicação e uma organização muito boa, né? Que nos ajuda, então, a compreender e realizar as atividades. Muito bom. Ok, gente. Então é isso. Amiga, A obrigado, gente, viu? então, gratidão pela presença de vocês, pela disponibilidade do tempo, pela presença de todos que passaram aqui, né? Pela disponibilidade de estar aqui à noite conversando, ouvindo a gente. E é isso. A próxima live vai ser daqui a 15 dias. A gente ainda não definiu qual vai ser a temática, mas com certeza vai ser uma temática também para contribuir com a vida de vocês. E a gente espera vocês aqui daqui a 15 dias novamente. Tá bom? Beijo grande, abraço apertado de vocês dois. E quando a gente Tchau, se vê tchau, novamente amiga. aqui, a gente vai se ver pessoalmente, vai dar muito abraço, tá bom? Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau.